O gerenciamento de processos é o principal módulo do sistema operacional. Nós dizemos que um processo é um programa em execução naquele momento na máquina. Por exemplo, se o Word está instalado na máquina, ele não é um processo, ele é um programa que está instalado. Mas se eu der 2 cliques nele, abrir ele e começar a utilizar para digitar texto, então ele vira um processo, que é um programa em execução. E aí, a partir desse momento, o sistema operacional vai ter que ter um olhar para ele e gerenciar os recursos lógicos e físicos que, porventura, ele venha a requerer ao sistema operacional. Nós vamos dizer que uma tabela de processos ela é criada pelo sistema operacional para gerenciar todos os processos que estão em execução enquanto o sistema estiver ligado, tá? E aí, cada uma das entradas dessa tabela de processo nós chamamos de PCB, que é Process Control Block, ou bloco de controle do processo. Na verdade, é cada linha que aparece na tabela de processos, né? Então, um processo novo que é criado, uma linha é criada ali naquela tabela de processos, e o que vai conter nessa linha? São os dados relativos a um determinado processo que foi criado naquele momento, tá? Então, para cada processo em execução, existe uma entrada na tabela de processos, isso é, existe um PCB para ele na tabela de processos. O bloco de controle do processo, que é essa entrada da tabela de processo, ela armazena informações como um ponteiro para onde é que começa o processo, qual é o estado do processo, nós vamos ver mais sobre essa informação, um ID, que é o número do processo, um contador de programa, registradores, lista de arquivos abertos, então quer dizer, todos os recursos físicos e lógicos, né, que ele precisa utilizar para executar, tá? Então, essas informações é o que compõe a PCB do processo. Um escalonador é um módulo do sistema operacional responsável por decidir a ordem e o tempo da execução de cada processo, permitir que vários processos compartilhem um processador e definir algoritmos e tipos de escalonamento. Então, o escalonador é um módulo do sistema operacional que vai gerenciar a CPU, o processador em si. Então, ele atribui a CPU a determinado processo e depois tira dele e dá para outro processo, depois tira dele e dá para outro processo. E vai acontecendo esse revezamento entre os processos, permitindo que vários processos executem ao mesmo tempo, quer dizer, um pseudo-paralelismo, né? Isso é bastante interessante para a gente. Mais informações aqui a respeito dos estados dos processos, existe um diagrama padrão, né, e algumas variações disso, do Windows, do Linux, por exemplo, existem algumas variações, então a gente vai perceber que o processo ele tem um ciclo de vida que é comum em todos os sistemas operacionais. Quer dizer, enquanto o processo ele começa a executar, ele está no estado novo. O que significa isso? Na hora que eu der 2 cliques lá no atalhozinho, ele vai abrir, enquanto ele estiver sendo carregado na memória, eu digo que ele é um processo que está no estado novo. Na hora que ele termina de juntar todos os recursos que ele precisa para executar na memória, eu digo que ele está no estado pronto. Então, existe então a lista de prontos, que são aqueles processos que eu iniciei, que estão na memória RAM, né, aguardando para serem executados. Quando o escalonador, que é aquele módulo do sistema operacional que decide quem vai utilizar o processador, ele chama um determinado processo, ele escolhe o processo então passa do estado pronto para o estado executando. Então, em um sistema monoprocessado, quer dizer, com um único núcleo de processamento, um único processo pode estar no estado executando por vez, certo? Se o sistema ele for, sei lá, permitir 4 núcleos de processamento, então, ou tiver 4 processadores, então significa que eu vou ter 4 processos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Que podem estar no estado executando ao mesmo tempo. Mas o escalonador decide quem vai utilizar cada núcleo de processamento, aí manda ele sair, manda outro executar, manda sair, manda outro executar. Então, aqui acontece aquela multiprogramação do sistema operacional, tá?
pode ser que em um dado momento, um processo que estava no estado executando, fez uma requisição de um scanner, por exemplo, uma leitura de um scanner. Nesse momento, como ele vai ter que aguardar a resposta do scanner, ao invés dele voltar para o pronto na memória e correr o risco de ser escalonado sem necessidade, porque ele precisa estar aguardando, ele vem então para o estado esperando ou bloqueado, né? Ele fica esperando por um evento de entrada e saída. Na hora que ele terminou de executar, né, a scanner terminou de fazer a leitura, ele volta para o estado pronto, ele não vem para executando, não. Ele volta para o estado pronto na memória, e aí ele pode ser escalonado novamente e vir para o estado executando, tá?